Agora, eu vou começar a explicar para vocês os tipos de triângulo que a gente vai trabalhar ao longo do nosso estudo. E uma coisa importante a ser comentada é uma relação que existe entre o ângulo, entre um lado e o oposto do seu lado. O que eu quero dizer com isso? Eu vou pegar aqui, vou desenhar aqui um triângulo que vai possuir cerca de dois lados iguais. Este vai ser o primeiro lado, AB. E aqui eu vou colocar o terceiro ponto, C. E aí vamos ter o nosso triângulo, ABC. Agora eu vou marcar o ângulo que é oposto ao segmento AC, que é este ângulo aqui. Agora eu vou desenhar outro triângulo, só que neste outro triângulo vão ter o mesmo tamanho do segmento AB e o mesmo tamanho do segmento BC. Vamos lá. Aqui. Aqui. E aqui. Vou desenhar aqui agora D, E, F. Triângulo ABC e triângulo DF. Observe esse ângulo que está aqui no ponto F, o ângulo DFE. O ângulo DFE, ele é oposto ao segmento DE. E se vocês observarem bem, o ângulo DFE possui uma abertura maior do que o ângulo ABC, que é este ângulo aqui. E já que isso acontece, considerando que esses dois lados aqui foram feitos utilizando a mesma medida, que foi essa medida aqui, esse segmento aqui, ó, isso significa que o tamanho da abertura de um ângulo tem impacto direto no tamanho do segmento em oposto a esse ângulo. Já que DFE, o ângulo DFE é maior do que o ângulo ABC deste triângulo aqui, isso implica que os seus segmentos opostos, que é DE, seja maior do que o segmento AC. O fato deste ângulo aqui ser maior do que este ângulo faz com que DE seja maior do que AC, considerando que AB, CB, DF e EF são segmentos de tamanhos iguais. Isso é uma coisa que nós vamos ainda demonstrar na matemática, mas é bom que vocês já saibam disso, que um ângulo determina o tamanho do seu segmento em oposto a este ângulo. O ângulo F determina o tamanho do ângulo DE, do segmento DE. O ângulo B tem uma relação direta com o tamanho do segmento AC. E assim com os outros lados. O ângulo que está aqui em A determina o tamanho do segmento BC, o ângulo que está em D determina o tamanho do segmento FE, e o ângulo que está em E determina o tamanho do segmento DF, e o ângulo que está em C determina o tamanho do segmento AB. É importante que vocês saibam dessa relação. Mas não é o fato de vocês saberem essa relação é importante para que a gente possa extrair algumas informações dos tipos de triângulo que eu vou passar para vocês agora. Então, guardemos essa relação aqui. Guardemos essa relação aqui. O primeiro tipo de triângulo que nós temos é um triângulo que possui cerca de 3 lados exatamente iguais. Se ele tem 3 lados iguais, eu indico por um traço que os 3 lados são exatamente iguais. Com base nisso aqui, que a gente acabou de ver, que o tamanho de um segmento vai ter relação com o seu ângulo oposto, isso significa que se esse lado é igual a esse, isso significa que este ângulo aqui, que é oposto a este segmento, vai ser igual a este ângulo. E se este lado é igual a esse, que é igual a esse, isso significa que este ângulo aqui vai ser igual a este ângulo e igual a este ângulo. Ou seja, se os três segmentos existentes no triângulo são congruentes, isso significa que os três ângulos existentes
dentro deste triângulo também serão congruentes. Logo, esse tipo de triângulo aqui nós chamamos de equilátero. Esse triângulo que ele tem medidas exatamente iguais, tem tamanhos, lados de tamanho exatamente igual, nós chamamos ele de equilátero, e ele tem 3 lados iguais e 3 ângulos exatamente iguais, pelo fato de ter 3 lados iguais. Esse é o primeiro tipo de triângulo. O segundo tipo de triângulo já é um triângulo que a gente chama de isósceles. O triângulo isósceles ele tem cerca de 2 lados iguais. Se esse lado é igual a este lado, isso significa que o ângulo oposto a este lado aqui, que é esse aqui, será igual ao ângulo oposto a esse lado aqui, já que eles têm o mesmo tamanho, este ângulo e este ângulo serão de tamanhos exatamente iguais. Terão medidas exatamente iguais. E esse ângulo aqui no topo vai ser diferente desses dois ângulos. Um triângulo isósceles tem essa propriedade de ter 2 lados iguais e 2 ângulos, e por consequência, esses 2 ângulos aqui também vão ser iguais. Esses 2 ângulos também vão ser iguais. E esse é o triângulo isósceles. Terceiro tipo de triângulo já é um triângulo que é da seguinte maneira. Esse tipo de triângulo, ele já tem 3 lados completamente diferentes. A gente chama ele de escaleno. Esse triângulo escaleno tem 3 lados completamente diferentes. Inclusive, vou botar aqui para separar. Esses 3 lados são completamente diferentes. E por isso, já que ele tem 3 lados de tamanhos diferentes, isso significa que ele vai ter 3 ângulos de tamanhos diferentes também. E este tipo de triângulo, chamamos ele de escaleno. Escaleno porque tem 3 lados diferentes. Então tá, se tivermos 3 lados iguais, chamamos de equilátero. Se tiver 2 lados iguais, chamamos ele de triângulo isósceles. Se tivermos 3 lados diferentes, chamamos esse triângulo de escaleno. E os outros tipos de ângulo que a gente vai se deparar? Os outros tipos são os seguintes. Esse aqui é o triângulo retângulo. Ele é um triângulo retângulo. No caso do triângulo retângulo, porque ele possui um ângulo de 90 graus. Se possuir um ângulo de 90 graus, ele vai ser retângulo. O próximo triângulo vai ser um assim. Esse aqui é um triângulo acutângulo. Acutângulo porque ele possui ângulos menores do que 90 graus. Alfa menor do que 90 graus. E o último tipo de triângulo é o triângulo obtusângulo. O triângulo obtusângulo. Obtusângulo porque ele possui um ângulo, que no caso vai ser esse aqui, que vai ser maior do que 90 graus. Se o ângulo alfa for maior do que 90 graus, será um ângulo obtusângulo. Então tá. Se o ângulo alfa se os 3 ângulos forem abaixo de um triângulo, forem abaixo de 90 graus, isso significa que o triângulo será acutângulo. Se dentro de um triângulo tiver um único ângulo reto, o triângulo vai ser retângulo. E se dentro de um triângulo tiver um ângulo que tenha mais de 90 graus, o triângulo será classificado como obtusângulo. Então, em resumo, os tipos de triângulo que nós vamos estudar são equilátero, 3 lados iguais, 3 ângulos iguais, isósceles, 2 lados iguais, 2 ângulos iguais, escaleno, 3 lados diferentes, 3 ângulos diferentes, retângulo, que possui um ângulo de 90 graus, acutângulo, que os 3 ângulos são abaixo de 90 graus, e obtusângulo, que possui um ângulo acima de 90 graus. Agora que nós definimos isso, vamos continuar.
Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. Não se esqueça de dar o seu like, ativar as notificações para quando chegar um novo vídeo e, é claro, não esqueça de compartilhar com seus amigos. Se você tem críticas, sugestões ou algo do tipo, não se esqueça de comentar aí embaixo. Bom, é isso. Até a próxima!